Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Olha, a Bíblia diz bem assim, meu querido, lá no livro de Mateus, vou tocar a Bíblia aqui no livro de Mateus 14 e versículo 22 em diante. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos entrar num barco e atravessar do outro lado. E Jesus subiu ao monte para orar. Às madrugadas, os discípulos já estavam longe, lá para o meio do mar, e Jesus estava orando. A Bíblia diz que uma tempestade estava soprando contra eles e o barco quase afundava. A Bíblia diz que Jesus foi encontrar com eles andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles, vendo Jesus, começaram a ficar com medo, gritar, dizendo que era um fantasma. E Jesus disse para eles bem assim: não tema, sou eu, não tenha medo, né? Sou eu. E Jesus disse: Senhor, se és tu, manda ir encontrar contigo sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: Pedro, venha. E Pedro foi se encontrar com Jesus andando sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro, reparando na força do vento, né? A Bíblia diz que teve medo e ele começou a se afundar. E Pedro gritou: Senhor, me socorra. A Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos e segurou na mão de Pedro. E Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Homem, por que duvidaste? Pouca fé. Olha para você ver, meu querido. Olha, eu não sei a situação que você está passando, mas Jesus mandou eles entrar no barco. Às vezes você diz: pastor, Jesus me chamou, que hoje ninguém é cristão porque é bom, porque eu decidi, mas Jesus disse: ninguém vem a mim se meu Pai não trazer. Jesus disse isso. Jesus disse: não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Entenderam? Não tem nada em mim, foi Ele que me encontrou, Ele me escolheu, Ele me trouxe para si. Mas às vezes, de repente, meu querido, você está passando por luta. Às vezes, de repente, aí onde você está, alguma coisa deu errado na tua vida financeira. Ou às vezes o médico disse para você que essa doença, né, eu não sei o que você está passando neste momento, e às vezes você está passando, você diz: mas eu sou um cristão, eu leio a Bíblia, eu oro. Quando eu estou com problema, eu falo com Ele, eu vou à igreja. E você está cheio de perguntas, falando: Senhor, por que isso? Senhor, por que isso? E eu creio que Jesus mandou eles entrar no barco. Entra no barquinho, atravesse do outro lado. Eu quero que vocês saiam daqui, entrem nesse barco. Eles não estavam no barco porque eles queriam. Eles entraram no barco porque Jesus mandou eles entrar naquele barquinho. Mas o vento veio. O vento vem para todo mundo. Entenda, vem lá para aqueles que estão lá, para o ímpio, aquele que não crê em Jesus. O vento vem também para aqueles que creem em Cristo, sim, mas só que há uma diferença. Amado, na hora quando a gente vê que não tem saída, quando a gente vê assim, nós gritamos: Jesus, Jesus, Ele vai te socorrer aonde você estiver agora ouvindo essa mensagem. Se você está no hospital, aonde você estiver, feche o seu olho e diz: Jesus, me socorra. E você diz: pastor, eu não tenho fé mais, a minha fé já foi esgotada, eu já cansei, não tenho. Entenda, amado, então peça: Senhor, me ajuda, eu não tenho fé para receber isso. Diga: Senhor, eu não tenho fé para ser curado, Senhor, eu não tenho fé para isso. Pedro não tinha fé, como pastor, porque ele se afundou. Disse: homem, você se afundou, pouca fé, porque está aí, se afundou. Mas quando ele gritou, Jesus segurou na mão dele. Entenda, se você está olhando, às vezes você não vê fé para você vencer esse problema, você não está vendo fé para você passar essa luta. Diga: Senhor, eu não tenho fé, me ajuda. Senhor, segure e faça como tu fez com Pedro, quando Pedro começou a afundar, por causa a fé dele não estava sendo suficiente para mantê-lo em cima das águas. Senhor, segure minhas mãos, me ajuda. Mas você sabe o que traz medo em nosso coração?
e nos faz ficar apavorado quando nós começamos a olhar para os problemas, dificuldade. Às vezes você fica olhando para as coisas que estão acontecendo em seu redor. Às vezes você fica olhando pela notícia do médico, você fica olhando para o seu filho das drogas, você fica olhando como está a sua vida sentimental, sua vida financeira. Você começa a olhar para a sua vida como, que jeito é que está? E você começa a ficar com medo, depressivo, triste. O sol começa a perder o brilho na sua vida. Mas tira os seus olhos dos seus problemas. Tira os seus olhos do que você está passando e comece a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Coloque os seus olhos neles, porque quando você olha para Cristo, a Bíblia diz que nós somos transformados a contemplar a Cristo. As serpentes, quando estava Moisés no deserto, o povo começou a murmurar. Deus enviou uma serpente, a serpente mordia ele e eles morriam. E Moisés falou com Deus para que tirasse a serpente. E Deus disse para Moisés: faça uma serpente de bronze e levanta. E todo aquele que for mordido pela serpente, quando olhar para a serpente de bronze, ficará curado. Meu querido, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o povo de Israel tinha que fazer naquele deserto era olhar para a serpente de bronze, somente olhar para a serpente de bronze. O que nós devemos fazer hoje é olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 53, e verso do 4 em diante, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Nós reputávamos por aflito e ferido, fomos moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas pelas suas feridas somos sarados. Oh, meu querido, olha para Jesus. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as águas que balançavam aos seus pés, quando Pedro tirou o olho daquele que vinha sobre as águas, o autor e consumador da fé, o dono da vida, o Criador, o Salvador, quando Pedro tirou os olhos deles e começou a olhar para aquela água que estava para o vento, a Bíblia diz que ele se afundou. Começa a olhar para Cristo todos os dias. Começa a olhar para Cristo e lhe agradecer pela obra da cruz. Olhe para Ele, que é o teu autor e consumador da fé. Você diz: pastor, como olhar? Começa a olhar declarando que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Começa declarando que, olha, que Jesus tomou o seu lugar. Amado, Jesus não era doente, mas Ele se fez doente por nós. Jesus não era pobre, Ele era muito rico, mas Ele se fez pobre por nós, para que pela sua pobreza nos enriquecesse. Jesus não pecou, não tinha pecado, mas Ele se fez pecado, para que nos libertar do pecado e nos fazer a justiça de Deus. Vamos olhar para Ele, vamos colocar os nossos olhos nele, que aí você verá as coisas acontecer. Mas se você não está conseguindo olhar, diga: Senhor, me ajuda. Senhor, levanta a minha cabeça, que a Bíblia diz que Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que é Ele que coloca tanto em nós como o querer e o fazer. Então diga: Senhor, me ajuda a olhar para o Senhor. Me ajuda a te contemplar, porque somos transformados quando contemplamos a Cristo. Quando você contempla quem você é em Cristo, quando você olha para Ele, as coisas vão sendo transformadas na sua vida. Eu sei que foi Jesus que mandou eles entrar no barco. E foi Ele que nos encontrou. Eu estava perdido, eu estava longe. Eu era a ovelha perdida. Eu creio que às vezes também você é também.
Eu sou o filho pródigo que estava lá e o pai saiu correndo, foi se encontrar comigo. Mas eu estava, o filho pródigo, estava voltando para casa, que eu só queria comida. Não estava voltando porque eu amava o pai, mas porque na casa do meu pai não falta nada. E às vezes, meu querido, você não consegue entender por tantas coisas ruins. Às vezes acontece. Às vezes você não tem nem força para lutar. Mas pede a Ele fé. Pede a Ele, ao invés de dizer, não, eu tenho fé para vencer. Diga, Senhor, a minha fé é pequena. Senhor, a minha fé é pequena. Para transformar essa situação. Diga a Ele, fale com Ele, não tenha medo. Sabe, não se preocupe se você tem uma fé grande ou pequena, não importa. Importa que se você gritar, Ele vai te atender. Não importa se você está olhando esse momento para o vento, para a tempestade, você está com medo, apenas grite Ele. Pedro teve a fé pequena, mas foi ele o único que desceu do barco. Amado, levante a sua cabeça aonde você estiver. Eu venho nesse dia dizer para você, levante a tua cabeça, meu querido. Levante a sua cabeça. Levante sua cabeça e comece a declarar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo venceu. E se Cristo venceu, você venceu porque você está em Cristo. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos neste mundo. Então você é feitura dele, você é criado em Cristo Jesus. Você foi criado para vencer. Você foi para vencer, não, você foi criado vencedor. Quando Cristo venceu, eu venci, porque eu estou em Cristo. Levante a sua cabeça e comece a declarar. Chega, sabe, se coloca em pé e começa a declarar quem você é em Cristo Jesus. Começa a declarar que Deus, Ele é contigo, não é porque você é bom, porque Ele é bom. Entenda, começa a declarar isso em nome do Senhor Jesus. Toma essa posição, levante a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, toma posse. Você que está doente, em nome do Senhor Jesus, levante. Você que está aí neste momento olhando para mim, que está com dor, eu ordeno para que essa dor saia, desapareça em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está depressivo aí agora, que está me vendo, eu ordeno para esse espírito de depressão que desapareça da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está passando esse problema, não sei qual é, seja na justiça, você tem um negócio, um documento, seja onde for, eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, quebrado, sabe, anulado, sabe, o que tiver amarrado na sua vida, eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, está desfeito, está quebrada em nome de Jesus. Amém? Aonde você estiver agora sentado ou de pé, aonde você estiver ouvindo, se estiver numa prisão, aonde você se encontrar, eu declaro na palavra, no nome, no poder que há no nome de Jesus, há todas as algemas do inferno, todas as setas de Satanás sobre a sua vida quebrada, desfeito em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus já declara que você é mais do que vencedor. Levante a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. E você que estava aí sentado com dor, neste momento que eu orei, eu declarei, o mal saiu, você sentiu um alívio, desça no comentário, diga assim, olha, amém, neste momento eu recebi o milagre, em nome do Senhor Jesus. E se você não é inscrito neste canal, se inscreva para que a palavra da graça esteja chegando até o teu coração. Toque o sininho, amém? Toque o sininho para que você esteja recebendo as mensagens. E faça o seu comentário embaixo, meu querido, para que o YouTube esteja reconhecendo a relevância dessa mensagem, esteja levando para mais pessoas, amém? O amor de Deus nos encontrou, mas a graça nos transformou. A graça é o mestre, ela nos transforma de dentro para fora. A graça é o que vai mudar a nossa vida. A graça é o que vai transformar. Quando entendemos a graça, entendemos a própria pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque o amor de Deus nos encontra, mas é a graça que nos transforma.